Corinthians e Palmeiras representam uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Segundo a CNN, está na 9ª posição de derbys mais emblemáticos do mundo. No site Futebol Derbys, que trata especificamente do tema, está na 4ª posição mundial, considerado pelo site o maior derby do Brasil. Trata-se de dois clubes centenários. O Corinthians foi fundado em 1910 e o Palmeiras surgiu 4 anos depois. As equipes já jogaram em torneios estaduais, regionais, nacionais e internacionais. O Corinthians foi fundado em 1º de setembro de 1910, por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro. O nome do time foi em homenagem a um clube inglês que excursionava no Brasil. O primeiro presidente do clube, o Miguel Battaglia, logo após a fundação afirmou: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time." O Palmeiras foi fundado em 26 de agosto de 1914, por imigrantes italianos com o nome de Palestra Itália. Em 1942 o clube teve que alterar o nome devido à Segunda Guerra Mundial, foi rebatizado como Sociedade Esportiva Palmeiras e foi retirada a cor vermelha do distintivo do clube. O primeiro confronto aconteceu em 6 de maio de 1917, no Palestra Itália, Campo Alviverde, com vitória palestrina por 3-0. O detalhe daquela partida é que o Corinthians não perdia uma partida há 25 jogos, pouco mais de 3 anos. Nascia naquele dia uma das maiores rivalidades do mundo. Na terceira partida houve uma situação inusitada. No dia 17 de março de 1918 os clubes voltariam a se enfrentar. Os jogadores do Palmeiras passavam em frente da pensão onde os jogadores alvinegros almoçavam, pegaram um osso de boi e escreveram: "O Corinthians é canja de galinha para o Palestra", e jogaram em direção ao refeitório. Esse osso está exposto na sala de troféus da equipe de Parque São Jorge. Essa partida acabou 3-3. A rivalidade crescia entre as equipes da capital paulista. Para os historiadores, a rivalidade de fato foi estabelecida no Campeonato Paulista de 1921. O Corinthians precisava vencer o Palmeiras para se tornar campeão paulista daquele ano. Estava apenas a 1 ponto do paulistano, a equipe mais vencedora da época. Mas o Palmeiras não deu chance para os rivais e venceu a partida por 3-0 em seu estádio. Em 1942 o Palestra Itália mudaria seu nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras. No primeiro jogo em 4 de outubro, com a nova denominação dos Alviverdes, deu Corinthians 3-1 sobre o rival. A partida com o maior número de gols entre as equipes ocorreu em 18 de janeiro de 1953 no estádio do Pacaembu. A equipe alvinegra derrotou os esmeraldinos por 6-4. A maior goleada do Palmeiras sobre o Corinthians ocorreu no dia 5 de novembro de 1938 em seu estádio. O Palmeiras aplicou um sonoro 8-0 sobre a equipe de Parque São Jorge. Já a maior goleada da equipe corintiana sobre o Palmeiras foi um 5-1 em 27 de agosto de 1952, válida pela Taça Cidade de São Paulo. O Corinthians repetiu o placar em 1982 no Morumbi em jogo válido pelo Paulistão daquele ano. Sem dúvidas, o jogo mais marcante para o Palmeiras contra o rival no cenário estadual aconteceu em 12 de junho de 1993, Dia dos Namorados. Em um Morumbi lotado, Corinthians e Palmeiras decidiam um título estadual da temporada. A torcida palmeirense estava há 17 anos sem comemorar um título, e via naquela decisão uma grande oportunidade de quebrar a escrita, já que contava com um aporte financeiro de uma empresa italiana, a Parmalat, e no início da montagem de um elenco que seria histórico. No primeiro jogo as coisas não saíram como previstos e a equipe alvinegra venceu a partida por 1-0 com um gol de Viola, que após o gol imitou o porco, símbolo palmeirense pouco aceito naquela época. Na preparação para a grande final, o técnico Vanderlei Luxemburgo levou os alviverdes para Atibaia com a intenção de recuperar o estado mental da equipe. O retiro de uma semana deu certo e o Palmeiras entrou no jogo com mais disposição que o Corinthians. Aos 36 minutos da primeira etapa, Zinho abriu o placar para o Palmeiras. Evair ampliou aos 29 minutos do segundo tempo e Edilson fechou a contenta aos 38 minutos. Devido ao regulamento do torneio, como teve uma vitória para cada lado, a competição deveria ser decidida na prorrogação. O Corinthians, que estava com um homem a menos, não foi páreo para a equipe alviverde e Evair deu o título ao Palmeiras ao marcar de pênalti aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação. As equipes voltaram a decidir o Paulistão de 1995, o Palmeiras com uma equipe muito forte devido à injeção de dinheiro da Parmalat.
e o Corinthians com uma equipe aguerrida com um jogador que viria a se tornar lendário no clube. Os dois jogos aconteceram no interior de São Paulo. No primeiro, em 30 de julho de 1995, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar em um pênalti desperdiçado por Roberto Carlos. No segundo tempo, o Corinthians abre o placar com Marcelinho Carioca aos 15 minutos, e quando tudo indicava para uma vitória corintiana, Nilson empatou aos 93 minutos. Na segunda partida disputada no dia 6 de agosto de 1995, as duas equipes jogavam por uma vitória simples. O Palmeiras abriu o placar com Nilson aos 11 minutos do segundo tempo, mas 4 minutos depois, a lenda Marcelinho Carioca em cobrança de falta deixou tudo igual, e a decisão iria novamente para a prorrogação. Na prorrogação, aos 13 minutos do segundo tempo, Erivelton fez um golaço, e o Corinthians ganhava o 21º título da competição. A primeira decisão do torneio Rio-São Paulo entre os clubes aconteceu em 1951. Apesar de ser um campeonato de pontos corridos, os times acabaram empatados na competição e fizeram 2 jogos extras. O Palmeiras levou vantagem nas duas partidas. No primeiro jogo venceu por 3-2 e no segundo nova vitória, dessa vez por 3-1. O Palmeiras voltaria a vencer o Corinthians em uma final do torneio Rio-São Paulo em 1993. No primeiro jogo, Edmundo abriu o placar aos 27 minutos da primeira etapa em uma bela jogada alviverde. 2 minutos depois, o mesmo Edmundo novamente de cabeça deu números finais à partida. No jogo da volta, o Palmeiras administrou a partida, que acabou 0-0. O Corinthians não venceu finais contra o Palmeiras na competição, mas em 1954 chegou à última rodada precisando vencer o rival para se sagrar campeão. Com um gol de Cláudio, jogador histórico, o Corinthians bateu o Palmeiras e conquistou o 3º título da competição em 4 anos. A única final disputada entre as equipes aconteceu no ano de 1994. O Palmeiras tinha um super time e jogava contra um bom Corinthians que havia surpreendido na competição. No primeiro jogo da final, o Palmeiras venceu por 3-1 com grande atuação de Rivaldo. O craque abriu o placar no último lance do primeiro tempo e ampliou aos 17 minutos da segunda etapa depois de uma falha do lateral corintiano. Edmundo fez o terceiro gol 2 minutos depois, e Marques descontou para o Corinthians. No segundo jogo, o Corinthians precisava de um milagre, vencer o rival por 3-0. Logo aos 3 minutos, Marques deu esperança à equipe alvinegra abrindo o placar, mas Rivaldo sempre ele empatou a partida no final do jogo. Em 2017, houve um jogo decisivo entre as duas equipes no Brasileiro daquele ano. O campeonato foi disputado em sistema de pontos corridos, e após um primeiro turno impecável, o Corinthians foi perdendo rendimento no retorno. O Palmeiras cresceu na competição. Na 32ª rodada, as equipes estavam separadas por apenas 2 pontos, e se enfrentavam na Neoquímica Arena. Se o Palmeiras vencesse, passaria à frente, e deixaria a disputa em aberto, coisa impensável ao fim do primeiro turno. Foi uma disputa digna do derby. Romero abriu o placar para o Corinthians. 2 minutos depois, Balbuena ampliou, mas o Palmeiras não estava morto. Mina diminui para a equipe de Parque Antártica, e Jô de pênalti marcou o terceiro gol dos corintianos. O primeiro tempo terminou com vitória alvinegra e o time de Parque São Jorge ficava mais próximo do título. No segundo tempo, o Palmeiras diminui com Moisés, e o placar ficou 3-2 para os alvinegros. 3 rodadas depois, o Corinthians confirmaria o seu 7º título da competição. No principal torneio internacional, a Libertadores da América, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram 6 vezes. O clássico se mostra muito equilibrado nessa competição, 3 vitórias para cada lado. O primeiro jogo aconteceu em 27 de janeiro de 1999, na fase de grupos, vitória palmeirense por 1-0, gol de Arce. No jogo da volta da mesma fase, em 17 de março de 1999, os corintianos deram o troco, venceram a partida por 2-1, Marcelinho Carioca e Fernando Baiano fizeram os gols do Corinthians, Paulo Nunes descontou para o Palmeiras. Naquele ano eles voltaram a se enfrentar nas quartas de final da competição. No primeiro jogo, em 5 de maio de 1999, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2-0.
com gols de Oséias e Rogério, mas o destaque daquela partida foi o goleiro Marcos, que fez uma partida impressionante, evitando que sua equipe saísse com um placar diferente. A atuação do goleiro fez com que o técnico palmeirense Luiz Felipe Scolari decretasse o Dia de São Marcos. Esse apelido pegou e o goleiro é até hoje conhecido pelos torcedores por essa alcunha. Após o resultado da primeira partida, muitos já davam como certa a classificação do time de Parque Antártica, mas no jogo da volta o Corinthians fez uma partida perfeita e devolveu o placar com gols de Edilson e Ricardinho. O Corinthians levou a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis o Palmeiras teve melhor sorte e se classificou para buscar o título da sua primeira Libertadores da América. No ano seguinte, em 2000, os clubes voltaram a se enfrentar na competição. Dessa vez na semifinal, as equipes protagonizaram duas partidas épicas, para muitos a maior disputa entre os rivais. No primeiro jogo, realizado em 30 de maio, o Corinthians abriu o placar com Ricardinho aos 14 minutos, Júnior empatou a partida aos 39, Marcelinho desempatou aos 45. No segundo tempo, Edilson fez o terceiro gol alvinegro. Tudo caminhava para uma vitória corintiana, mas Alex entrou em ação e diminuiu o placar aos 30 minutos. Faltando pouco para o fim do jogo, Euler empatou a partida. O jogo parecia que seria empate, mas Vampeta de fora da área desempatou. O Corinthians saía na frente. No jogo da volta, o Palmeiras precisava do resultado para continuar na competição. Euler abriu o placar para a equipe palmeirense, mas o Corinthians virou a partida. Luizão duas vezes deixava o Corinthians em vantagem. No segundo tempo o Palmeiras veio com tudo e virou o jogo. O gol de empate saiu dos pés de Alex aos 14 minutos, e Galeano virou a partida para a equipe de Parque Antártica. A decisão foi novamente para os pênaltis e o Palmeiras levou a melhor. O craque corintiano Marcelinho Carioca perdeu a sua cobrança e o Palmeiras venceu por 5-4. Esse derby tem mais de 100 anos de existência, e esperamos que dure por muitos anos ainda, pois nos proporcionou momentos épicos. O futebol não seria o mesmo sem Corinthians e Palmeiras. Futebol Histórias é um canal voltado para resgatar os grandes momentos desse esporte. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.